Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia. Então, vou apresentar para vocês o trabalho que eu apresentei no 29º Seminário de Educação Musical do FLADEM, que é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical. E esse congresso aconteceu em Monterrey, no México, agora de 21 a 25 de julho. E eu apresentei o trabalho Crianças Compositoras na Escola, Diversidades em Diálogo. Eu vou apresentar um projeto de pesquisa em fase inicial. É um projeto que eu submeti esse ano ao CNPq e foi aprovado. E o título desse projeto é Crianças Compositoras, Criatividades Musicais e Diversidades na Educação Musical. Então, as pesquisas em educação musical, que consideram as perspectivas das próprias crianças, elas demonstram que as produções criativas das crianças precisam ser compreendidas a partir dos seus próprios parâmetros, que muitas vezes não são os mesmos que os critérios das pessoas adultas, né? Kashup, ela ressalta a importância de compreender a perspectiva composicional dos alunos e alunas quando nós oferecemos oportunidades criativas para elas em aulas. Crawford, por outro lado, ela aponta que ainda há uma lacuna nas reflexões das educadoras sobre as experiências composicionais das crianças, destacando a necessidade de reconhecer e integrar essas perspectivas nas práticas criativas. Então, como objetivo, essa pesquisa ela busca contribuir para a conceituação de práticas criativas que contemplem a diversidade de expressões sonoro-culturais, superando visões restritas a certas culturas que frequentemente excluem e invisibilizam outras culturas. Almeja-se incluir as vozes das crianças, promovendo um sentido de pertencimento que reflita a pluralidade de suas experiências dentro e fora da escola. Então, a pesquisa, de um modo mais amplo, ela investiga o protagonismo infantil em práticas de composição musical no contexto escolar, analisando processos colaborativos, narrativas infantis sobre suas músicas e a diversidade de expressões sonoro-culturais refletidas em suas produções. Nesse trabalho, mais especificamente, eu pergunto como crianças de diferentes origens culturais compõem juntas, interagindo e integrando seus repertórios na criação musical coletiva. Em relação à fundamentação, eu utilizo o conceito de ideias de música das crianças, um conceito que a gente vem construindo dentro do grupo de pesquisa Inventa a Educação Musical, a partir dos trabalhos de Teca Alencar de Brito, em que a gente pensa sobre as concepções das crianças sobre o que é música, mas também os significados de música para as crianças. Teca Alencar de Brito, ela argumenta que esse é um conceito dinâmico que reflete a mobilidade do pensamento musical e a temporalidade da infância. Assim, as ideias de música emergem, se estabelecem e se transformam continuamente, refletindo as experiências musicais e culturais das crianças. No entanto, quando a gente pensa nas pedagogias da educação musical, a gente precisa observar também como as propostas de composição em sala de aula estão vinculadas a diferentes concepções de mundo e de educação. A introdução de pedagogias criativas não implica somente a superação de modelos coloniais de educação musical. É urgente reconhecer que não basta introduzir as práticas criativas em sala de aula para nos alinharmos a pedagogias abertas, críticas e emancipatórias ou que valorizem o protagonismo das crianças. Algumas propostas de composição, pelo contrário, reforçam hierarquizações de saberes e práticas musicais, isolando as músicas dos seus contextos socioculturais. Como alertam Glauber, Domingues, Mena e Campbell, as pedagogias composicionais ainda tendem a ser centradas na cultura branca
ignorando os valores de estudantes negros, pardos e indígenas, por exemplo. As autoras ressaltam a importância de reconhecer o papel crítico da cultura no processo criativo e de desenvolver uma escuta sensível às vozes e identidades musicais das crianças, promovendo uma educação musical mais inclusiva e significativa. Spruce, em texto de 2021, destaca que a criatividade não é neutra, mas permeada por valores ideológicos, podendo reforçar epistemologias reducionistas. Biddulph e Bernard, 2022, apontam que os padrões de criatividade são definidos por grupos sociais dominantes, perpetuando exclusões. Nessa perspectiva, nós buscamos revisar concepções de educação musical que integrem a diversidade de expressões sonoro-culturais das crianças, reconhecendo que a composição em sala de aula pode proporcionar um espaço de acolhimento e pertencimento para crianças de diferentes origens. Então, em relação à metodologia, pensando que a pesquisa visa investigar o protagonismo das crianças em práticas de composição, eu considero essencial criar espaços de criação musical nas escolas. Essa é uma abordagem que venho desenvolvendo ao longo da minha trajetória docente, também junto ao grupo de pesquisa e com os trabalhos de orientandos e orientandos, né, trabalhando com a elaboração de projetos criativos musicais que são desenvolvidos na pesquisa. Nessa direção, então, propõe uma pesquisa participante com uma dimensão propositiva, incluindo um trabalho prático que valoriza o protagonismo das crianças, voltado ao desenvolvimento expressivo no espaço escolar, fundamentado em Luciana Hartmann, 2021. A investigação busca compreender como as crianças compartilham suas ideias de música e a diversidade de expressões sonoro-culturais em suas composições musicais. Nessa etapa inicial, apresento reflexões a partir de um pré-estudo, que eu chamo de estudo exploratório, no qual foram desenvolvidas propostas de composições musicais com turmas do ensino primário na Alemanha, em parceria com o Instituto de Educação Musical da Ludwig-Maximilians-Universität München, a LMU. As turmas incluem crianças migrantes de diferentes países, ampliando a pesquisa com perspectivas interculturais sobre composição musical e aprendizagem criativa. Então, nesse estudo exploratório de campo, eu trago aqui alguns trabalhos desenvolvidos em uma das escolas que eu visitei, em Munique, uma escola primária, e é um trabalho desenvolvido então com crianças de terceiro ano. Para esse projeto, foi um trabalho de somente um dia, 1h30 de oficina, então um tempo muito restrito, e aí eu planejei junto com Cecília Marcon, que participou também e vem trabalhando muito com as crianças migrantes aqui no Brasil. O planejamento inicia com essa história do Olim, que é um pássaro branco que, por onde ele anda, ele vai colecionando as cores e vai incorporando essas cores, né, ao seu colorido, vai se tornando um pássaro, né, colorido. Como o livro finaliza, que ao final Olim era o pássaro branco mais colorido do mundo. E essa ideia, então, trazida pela autora Monique Fonseca, de Florianópolis, ela é muito rica para a gente pensar também no colorido das diferentes musicalidades, dos diferentes das experiências que as crianças trazem da sua cultura, dos seus locais de origem, das suas músicas. Então, esse projeto, ele traz algumas ideias sobre músicas indígenas brasileiras, tanto da cultura Mbiá-Guarani aqui da região de Florianópolis, quanto um canto de boas-vindas da cultura Krenak de Minas Gerais, em que a gente também, trazendo uma canção em idioma indígena, a gente também consegue quebrar um pouco
questão da linguagem, né? Considerando que eu falo português, a aula é em alemão, tem algumas crianças alemãs em sala de aula, mas também crianças que em casa, nas suas famílias, falam uma grande diversidade de idiomas, né? Esse grupo com o qual eu trabalhei eram 15 crianças, sendo que 3, a família eram nascidas na Alemanha e a família era nascida na Alemanha. As outras eram do Afeganistão, da Bósnia, Bulgária, China, Inglaterra, Índia, Iraque, Turquia e Ucrânia, sendo que desses países vários tinha mais de uma criança participando. Tem algumas que já estão na Alemanha há muito tempo, mas que as famílias em casa continuam falando outro idioma que não é o alemão. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho delas cantando a canção Poamek, da cultura Krenak, e em que se deseja, então, as boas-vindas cantando e batendo os pés. Eu levei também, nesse dia, eu levei o que eu tinha, né? Levei chocalhos, né, em Baracamirim, de diferentes culturas aqui, desses povos indígenas aqui, o Mbiá-Guarani, mas também de outras culturas brasileiras, então cada um era diferente, então as crianças tocaram esses instrumentos, pau de chuva também, e para elas conhecerem, e os bichinhos de madeira também confeccionados, que foi uma maneira de contextualizar e trazer também um pouco da diversidade cultural do Brasil, né? Que a gente tem uma imagem da música brasileira, né? Tanto no Brasil, mas no exterior mais ainda, que não corresponde a essa diversidade cultural. Então, trazendo esses elementos das culturas indígenas, e essa canção foi uma maneira também de trazer essa diversidade, né? E aí, a partir disso, as crianças foram convidadas em pequenos grupos, criar um canto de boas-vindas, né? De como elas achavam que poderiam receber as pessoas que chegassem de outros lugares, né? E elas se reuniram em pequenos grupos e, claro, uma experiência muito curta, o tempo era bem pequenininho, né? Mas depois eu vi que elas se reuniram principalmente pela região de onde elas eram, né? E, inclusive, falar alemão foi considerado assim o mais sem graça, né? Então, um menino me perguntou se ele podia falar em bávaro, que é o dialeto local, né? Se podia ser também para ele poder falar um outro idioma. Então eu vou mostrar alguns trechinhos de canções de boas-vindas que as crianças criaram, e algumas delas eu não tenho a tradução, eu não tive tempo, né? A aula terminou e esse tempo era bem restrito. E eu tinha que optar entre as crianças todas apresentarem seus trabalhos ou ficar mais tempo conversando com elas sobre essas composições. Então, nem tudo eu consegui ter muitas informações. Então, aqui é um canto de boas-vindas em turco. Wir sind Mia und Aljana. Dobar dan, draga djeca, kako ste? Ako ste dobri, onda je super.
ako hoćete da vama roditelji budu sretni, onda učite da dobijete petice. Sollen wir auch Deutsch? Okay. Hallo liebe Kinder, wie geht es euch? Wenn es euch gut ist, dann ist es super. Wenn ihr möchtet, dass eure Eltern glücklich sind, dann müsst ihr lernen, damit ihr Einser kriegt. Eigentlich 5. Então elas primeiro falaram em turco, depois em alemão, e a letra deseja as boas-vindas a todos e todas e diz que se vocês querem deixar seus pais felizes, vocês têm que tirar boas notas. Agora em alemão e em chinês. Eram duas crianças de origem chinesa. Willkommen in diesem Land. Komme zu uns, singe mit uns. Willkommen in diesem Lande, willkommen in diesem Lande. Komme zu uns, singe mit uns. Und jetzt auf Chinesisch. 欢迎去我们国家，去我们的花，跟我们唱歌。今天晚上， Aqui, primeiro, elas desejam as boas-vindas a esse país, venham a nós cantando, né? E depois em chinês também, não sei, quer dizer, são mais perguntas do que respostas que eu tenho. Mesmo assim, eu acho que é interessante a gente ouvir as músicas que elas fizeram. Agora, duas meninas, ali eram 2 meninos da chineses, né, que cantaram essa canção. Agora é a menina da Inglaterra com a menina da Índia, então elas falam em inglês. Welcome to our world, welcome to our country. You are welcome. We like you, no matter what. Welcome to our country. You are welcome. Welcome to our country. You are welcome. Então, o tema, né, segue muito também da canção de Boas-Vindas Krenak e também a percussão que elas fizeram juntas, né? E essa outra é agora uma canção de boas-vindas que é em curdo, búlgaro, ucraniano e alemão. Almania. Вы, Almania. Приятно мне, dass ihr hier seid. Tschüss. Wir hatten Kurdisch, Bulgarisch, Ukrainisch und Deutsch. Bom, então assim, a pesquisa ela tem muitas perguntas em aberto, né? Mas esse pequeno trabalho exploratório, ele já nos permite ver a riqueza de trabalhos que as crianças elaboram. E uma questão que eu acho importante destacar é que elas disseram que era muito bom compor na sua própria língua. Então, a importância do idioma, né, no acolhimento das crianças e como a música, né, pode contribuir com isso também, tanto na parte de conhecer um repertório mais multicultural, mas também na hora das composições de incorporar esses diferentes idiomas, né? Então, essa pesquisa, né, sobre o protagonismo das crianças em práticas de composição, ela busca então fortalecer pedagogias críticas da educação musical,
ampliando o conhecimento sobre as criatividades infantis e promovendo um diálogo entre as perspectivas das crianças e sobre a praxis docente. Espera-se, assim, desenvolver princípios e parâmetros que valorizem a diversidade cultural e o protagonismo infantil na aprendizagem musical criativa. Os resultados da pesquisa poderão contribuir para abordagens de educação musical mais inclusivas, que reconheçam a música como prática social conectada a diferentes contextos e manifestações culturais. Além disso, pretende-se fomentar a criação de abordagens pedagógicas inovadoras, rompendo com perspectivas hierarquizadas, incorporando valores, funções e sentidos atribuídos à música pelas crianças e jovens. Então, essas propostas de composição que foram desenvolvidas nesse pré-estudo, né, elas incentivaram as crianças a criar a partir das suas próprias ideias de música, compartilhando-as no grupo e trabalhando colaborativamente. Ao reconhecer as múltiplas criatividades musicais infantis, espera-se contribuir para uma educação musical que promova pertencimento, inclusão e acolhimento. A pesquisa sobre a criatividade na educação musical, ela tem avançado nos debates sobre metodologias educacionais, impulsionando a construção de um referencial teórico mais robusto para a educação musical. O foco no protagonismo das crianças em processos de composição valoriza suas vozes e ideias, promovendo e celebrando a diversidade cultural. Assim, o projeto busca romper com abordagens hierarquizadas e hegemônicas, consolidando propostas educacionais que buscam promover uma sociedade mais justa e plural. Além disso, a pesquisa é alinhada com as diretrizes da educação básica brasileira e objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, refletindo um compromisso com a mudança social e a cidadania. Seu impacto também é visível na formação docente, nas práticas pedagógicas e na construção de políticas públicas, favorecendo um sistema educacional mais equitativo. A metodologia pode contribuir, assim, para metodologias criativas e críticas na educação musical, promovendo práticas pedagógicas que reconhecem as vozes das crianças, gerando subsídios teóricos e metodológicos para a formação de professores e para a transformação das práticas pedagógicas. A colaboração com universidades nacionais e internacionais amplia o alcance do projeto, contribuindo para a formação de políticas públicas educacionais mais inclusivas e voltadas para uma sociedade mais justa e mais plural, que reconheça as pluralidades e diversidades no seu processo educacional. Então esse foi o trabalho que eu apresentei nesse congresso foi bastante rico apresentar para também um público de diferentes nacionalidades latino-americanas, né? Então o debate foi bem interessante, trazendo essas perspectivas, refletindo também sobre esses movimentos migratórios dentro, né, da América Latina e também América Central. Então são questões que tocam o mundo, né? E refletimos também sobre alguns princípios do Fórum Latino-Americano de Educação Musical, do FLADEM, né? Que vem discutindo a ideia há muitos anos de construir pedagogias abertas, né? E de como esse trabalho pode ser visto enquanto também uma ideia de uma pedagogia aberta, porque o FLADEM não fala em uma pedagogia aberta, em pedagogias abertas, né? E que aos poucos as pedagogias abertas vêm incorporando novas concepções e valores da educação musical, né? A ideia vem sendo discutida há 30 anos, o FLADEM está completando 30 anos, e inicialmente o foco era muito na criatividade, no desenvolvimento criativo enquanto uma expressão individual, né? De cada um, de cada uma. E pensando nas pedagogias ativas, né? Na participação das crianças, e hoje cada vez mais
vem sendo introduzidas as ideias de pedagogias mais voltadas à educação antirracista, que considerem a diversidade cultural, que combatam também em termos de repertórios, que se valem tanto das músicas eruditas, tradicionais, mas muitas vezes também uma hegemonia de quando sai da música, digamos, romântica, clássica, que vai entrando no campo das músicas contemporâneas, mas que seguem tendo como referência um padrão eurocêntrico e branco, né? E introduzindo então essas outras músicas, esses outros repertórios, que no Fladem é muito valorizada a questão das culturas tradicionais dos diferentes países, né? Tanto que no congresso a gente teve muitas vivências também de culturas, de músicas dos países participantes e valorizando também as danças, né? O que se desenrola junto com essas culturas, mas ainda temos, eu acho que, muito a desenvolver no campo das criatividades em relação a esse trabalho, em relação a esses pressupostos. Então, acho que foi bastante interessante, tanto a apresentação do trabalho, acho que pôde contribuir com uma perspectiva de educação musical que a gente vem construindo aqui no Brasil, na UDESC, mas dialogando também com perspectivas latino-americanas, né, situando nossos trabalhos também nesse contexto e nesse fórum de discussão, né, que eu considero bastante rico, bastante potente. Então, agradeço também ao UDESC pelo apoio à participação nesse congresso. Muito obrigada.